Meus amados e queridos irmãos, abençoados e abençoadas, filhas e filhos de Deus, estamos aqui para mais uma pérola da graça de Deus. Hoje, sábado, 28 de outubro, por volta das 21 horas, a pérola da graça de Deus hoje é: saiba e entenda como os religiosos sempre querem agradar a Deus. E eu quero ler na epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 9, versículos 30 até o 33, que diz assim: que diremos, pois? Isso o apóstolo Paulo, se dirigindo aos romanos, que os gentios, porque ele se dirigia aos judeus, e ele, nesse texto, ao se dirigir aos judeus, ele fala: que diremos, pois, que os gentios, que buscavam a justiça, a alcançaram? Aí ele mesmo responde: sim, mas a justiça que vem da fé. Porque os judeus, eles tinham a lei de Moisés, as 613 leis do Torá, que eles não conseguiram cumprir. Eles buscavam as práticas das obras. Eles tentavam agradar a Deus, mas não conseguiam. Mas Israel, que buscava a lei da justiça, não chegou a atingir essa lei. É o que eu estou falando, é o que eu estou dizendo. Por mais que eles tentassem cumprir a lei, eles não conseguiram. Tropeçavam. Às vezes até cumpria uma parte e outras não. De que nada adiantava. Porque tornaram-se transgressores da lei. E transgredir a lei era pecar. E uma vez pecando, eles precisavam de arrependimento. E então, Deus manifestou-se por meio de Cristo, nascido de mulher, para que ele pudesse remir e redimir todos os judeus através do derramamento do seu sangue na cruz do Calvário. E foi isto exatamente o que aconteceu. Ao cumprir toda a lei de Moisés, ele disse: está consumado. Tudo quanto ele veio para fazer, ele fez. Tudo quanto os judeus não conseguiram fazer, ele fez pelo seu povo. Então Paulo diz aqui que os judeus, eles não conseguiram alcançar por meio da lei. Ele, no 32, diz: por quê? Não a buscavam pela fé, mas como que pelas obras da lei. Queridos, o tema diz: saiba e entenda por que os religiosos, principalmente os evangélicos, querem sempre agradar a Deus, mas não conseguem, por mais que eles tentam. Você que viveu lá, você sabe disso. Eles dizem assim: nós estamos agradando a Deus, nós temos que agradar a Deus, nós precisamos agradar a Deus. E por que eles buscam agradar a Deus, tentando fazer obras como eles fazem dentro dessas sinagogas? Porque lhes falta entendimento. Eles não têm entendimento. Por isso que eles ficam debaixo de preceitos dos homens. Por isso que eles ficam ainda nos rudimentos da lei de Moisés.
A lista do que se tem que fazer é enorme. E por mais que eles tentam, eles não conseguem. A lista que eles têm que deixar de fazer também é enorme. E por mais que eles tentam, eles não conseguem. Mas eles acreditam que estão agradando a Deus. Então eles procuram deixar de fazer e procuram então fazer no intuito de querer agradar a Deus. Nas práticas das obras. E não era isso que acontecia nos dias de Jesus, nos dias do Cristo, nos dias da sua carne. Eles tentavam por meio de sacrifícios. E hoje, nos nossos dias, não tem sido diferente. Quantos dos nossos irmãos, quantos dos filhos de Deus que lá estão, eles frequentam montes. É monte chamado Monte do Azeite, é Monte do Pilar, é Monte do Tinguá, é Monte de cá, é Monte de lá. Quantos frequentam templos, fazem jejum, horas jejuando, ficam? Quantos dobram os seus joelhos? Como eu ouvi esses dias visitando um amigo no hospital, um deles dizendo que diariamente ele fica 2, 3 horas de joelho, de preferência de madrugada, de 3 às 5 da manhã ou das 5 às 7 da manhã. Tudo isso e muitas outras coisas, eles fazem dizendo o quê? Que estão agradando a Deus. Assim como os judeus pensavam que por meio das obras da lei, eles estavam agradando a Deus. E Paulo diz aqui que é por fé. O que os gentios faziam, por isso eles alcançaram. Mas os judeus não. Queriam alcançar por meio das obras, por meio dos sacrifícios. Mas o apóstolo Paulo, que recebeu a revelação da palavra, a revelação da verdade, a revelação do evangelho, a palavra sólida, as verdades bíblicas, não é bem assim como os religiosos fazem, como esses supostos pastores que dizem ter autoridade espirituais sobre a vida dos filhos de Deus, eles ensinam e impõem esses fardos sobre os ombros dos nossos irmãos, dos filhos de Deus que lá estão. E eu li aqui na Epístola aos Romanos, no capítulo 9, no versículo 30. Precisam os religiosos entenderem que o Nazareno, ele veio para os judeus. E então não tem que ficar dentro dessa sinagoga fazendo tudo quanto Cristo Nazareno fez. Por que eles vão aos montes? Porque Jesus frequentava os montes. Por que eles vão aos templos? Porque Jesus frequentava o templo. Por que eles batizam em água? Porque Jesus se batizou. Porque é que eles dizimam? Porque Jesus ensinou que se devia dizimar. Então tudo quanto estava na lei, que o Cristo Nazareno fez, mas ele disse: eu vim para cumprir a lei. Então ele tinha que cumprir toda a lei, e foi o único que conseguira cumprir. E por que, eu pergunto, que hoje os filhos de Deus ainda ficam dentro dessas sinagogas querendo fazer sacrifícios, fazer obras, com o intuito de agradar a Deus? Jesus não veio para os gentios, ele veio para os judeus. Os gentios não tinham nada a ver com a comunidade judaica. O que é que Jesus disse aos discípulos? Não entreis pelo caminho dos gentios, porque o gentio não tem nada a ver. Eu não vim para eles, eu vim para os meus.
Então havia, sim, querido, uma divisão entre judeus e gentios. Entendendo isso, nós passamos a entender o quê? Que somos filhos de Deus. Como? Pelas obras? Como? Pelo sacrifício que Cristo fez? Como eles dizem que o sacrifício foi feito por nós? Não! Foi feito pelo seu povo, foi feito pelos judeus. Nós, gentios, por fé. Os gentios remanescentes estavam firmados na promessa de Abraão. É por fé. Então, o que nós, como filhos de Deus, que hoje temos a mente ativada, que temos o entendimento, nós vivemos e andamos por fé. Nós não fazemos nada do que o Cristo Nazareno fez nos dias da sua carne. Nós tomamos posse de tudo quanto ele fez. Nós tão somente cremos. Nós cremos. Nós não somos Tomé, que disse: eu preciso ver para que eu possa crer. Nós não andamos por vista. Nós não esperamos acontecer para que possamos desfrutar, para que possamos tomar posse. Por mais que os judeus tentaram, eles não conseguiram. E vocês também, meus irmãos, filhos de Deus, religiosos evangélicos, por mais que vocês tentem agradar a Deus, vocês não conseguem. Por mais zelo que vocês tenham, porque lhes falta entendimento. Agradar a Deus é por fé, é crendo num Deus invisível, mas real. Agradar a Deus crendo que o Espírito de Deus habita no nosso espírito, testifica que nós somos seus filhos, que nós somos a morada do seu Espírito, que Ele é único, que Ele é soberano, que Ele é Senhor de tudo e de todos. Isso é viver e andar por fé, isso é crer. Crer que ninguém pode frustrar os seus planos, crer que ninguém pode frustrar os seus desígnios. Ninguém pode frustrar a vontade de Deus. A sua vontade é nos céus e na terra. Tudo é a sua vontade. Os gentios não buscavam seguir o mesmo que os judeus. O mesmo que os judeus faziam. Os gentios tentaram alcançar por fé. Por isso que Paulo diz, eles alcançaram a justiça pela fé. Eles foram declarados o que? Justo. Mas os judeus que tanto se esforçaram não tiveram sucesso. Está aqui no versículo 31 aos Romanos do capítulo 9. Eles não conseguiram por meio das obras, por meio dos sacrifícios. Infelizmente é assim os procedimentos de quem ainda vive numa religião, de quem ainda anda debaixo dos preceitos dos homens, de quem ainda anda debaixo dos rudimentos da lei de Moisés, tendo de que fazer ou deixar de fazer, porque é assim que eles lá ensinam. Você quer agradar a Deus? Faça isso, 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 isso. Você quer agradar a Deus? Deixa de fazer isso, 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 a fim de que você possa receber bênçãos para as suas vidas. Eles condicionam, como se Deus barganhasse, como se os filhos de Deus precisassem fazer uma troca com o Pai dos Espíritos. Eles ficam como o povo de Israel ficava, tentando cumprir a lei para se tornar justos. Mas eles nunca conseguiram. Porque a justiça, ela vem pela fé. Foi por meio da fé que os gentios alcançaram. Eles eram o que? Legalistas. Os judeus eram o que? Religiosos.
E assim como os filhos de Deus que estão dentro desses templos, dentro dessas sinagogas, seguindo preceitos dos homens, eles são legalistas e são religiosos. E não agradam a Deus. Por mais que eles digam que agradam, mas eles não agradam a Deus. Porque para agradar a Deus é por entendimento. Eles não entendem que as nossas conquistas foram na cruz. Eles não entendem que as nossas conquistas são espirituais. Por isso que eles fazem obras. Por isso que eles se sacrificam. Por isso que eles seguem homens. E os aplaudem, veneram-os. E fazem tudo quanto eles mandam, pensando estar fazendo a vontade de Deus. Esses nossos irmãos que estão dentro dessas sinagogas, eles ainda seguem o Cristo Nazareno nos dias da sua carne. O Cristo lá é o Nazareno, é aquele que nasceu de mulher, é o Cristo judeu, é o Cristo que veio para cumprir a lei, é o Cristo que veio buscar e salvar as ovelhas perdidas da casa de Israel. É esse o Cristo que os religiosos, principalmente os evangélicos, seguem. E não o ressurreto, não o ressuscitado, aquele que apareceu a Saulo, aquele que revelou o evangelho da incircuncisão, o evangelho da graça de Deus a Paulo, a fim de que os gentios fossem alcançados, e tanto quanto os outros. Por isso que eles não reinam em vida. Por isso que eles não entendem qual é a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Por isso que eles não crescem em graça e em conhecimento. Por isso que eles não descansam em Deus. Por isso que eles não reconhecem que Deus é soberano, por mais que eles digam. Mas as suas práticas não retratam essa realidade, porque eles sempre arrumam um inimigo, um adversário, para que possa Deus guerrear contra ele. É isso que eles fazem nessas sinagogas. É isso que eles fazem dentro desses lugares, sem falar que esses homens que têm título, eles tentam dividir a glória de Deus. Eles estão em busca de primazias, de se enriquecerem às custas dos filhos de Deus, explorando-os na sua fé. É isso que eles fazem. E os nossos irmãos, os incautos, estão lá, sendo guiados por cego, dirigidos por ele. Quando a palavra diz que os filhos de Deus têm que ser guiados e dirigidos tão somente pelo Espírito Santo. Romanos 8,14. É o Espírito Santo que dá entendimento. É o Espírito Santo que abre a mente. É o Espírito Santo que nos guia. É Ele quem nos dirige. É Ele quem diz que nós somos filhos de Deus. E aí então nós não vivemos na prática das obras da carne, porque entendemos que somos espirituais. Reinamos aqui. Estamos aqui como se já estivéssemos assentados nas regiões celestiais. Tomamos posse de tudo. Somos curados, somos abençoados. Nada não nos falta. Por pior que venha a acontecer, nós não nos deixamos abater, porque sabemos que teríamos aflições. As aflições são na carne. Por isso que nós não oramos pedindo nada ao Pai. Apenas agradecemos. Apenas agradecemos. Gratidão sempre. Gratidão sempre. Gratidão sempre. Gratidão sempre ao Pai dos Espíritos. Então esta é a palavra que nós temos hoje. Por que que os filhos de Deus tentam agradar a Deus e não conseguem? Eles não entendem que a comunhão é pelo Espírito. O Espírito mora em cada um de nós. Nós não precisamos, como eles fazem dentro desses lugares, comer pão, beber suco para ter comunhão. Hoje mesmo eu ouvi gravou um vídeo dizendo: irmãos, amanhã, 10 horas da manhã, é a Santa Ceia do Senhor. Aí os irmãos dormem preocupados.
principalmente aqueles que cometeram alguma fraqueza. Amanhã, quando se tem essa tal ceia do Senhor, listadas em preocupação, sentimento de culpa, e muitos vão passar a noite pedindo perdão para que possa participar. Eles não sabem que a comunhão é pelo Espírito, esse Espírito que mora dentro de cada um de nós. Mas isso precisa de fé para que possa crer nisto. Os judeus tinham a lei na mão e não conseguiram. E Paulo diz aqui, os gentios sim, eles alcançaram por meio da fé. Beijo no seu coração, um forte abraço. Se gostou, dê um like, divulgue e compartilhe. O canal está crescendo. Antes de ontem atingiu 3.000 e hoje já está quase com 3.040. Você tem me ajudado muito, você tem compartilhado, as pessoas estão se inscrevendo. Meu muito obrigado. Eu quero te pedir aí, responda aí a uns que vão lá, escreve dessas determinadas coisas. Eu vou lá e removo. Não vou perder meu tempo respondendo a eles, porque o véu está sobre o rosto deles, eles não vão entender. Beijo no seu coração, forte abraço. Eu termino dizendo que nós da graça de Deus amamos vocês.